Além dos técnicos portugueses, tem uma nova febre no futebol brasileiro, a SAF. Você já ouviu falar desse termo? Sabe o que ele tem a ver com o Ronaldo Fenômeno comprando o Cruzeiro? Vem que o Me Explica te explica. Mas antes, não se esqueça, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma das nossas explicações. O Me Explica simplifica os principais assuntos do Brasil e do mundo para você não ficar perdido. E o canal é feito por dois jornalistas, eu, Diogo Rodrigues, e o meu parceiro Eduardo Aquaroni. Vamos nessa! Diogo, o que é a SAF? E que catso isso tem a ver com o Ronaldo Fenômeno, ídolo do nosso Coringão? Edu, Ronaldo é ídolo eterno, lógico. E depois que ele se aposentou, ele resolveu virar empresário de futebol. Ele até tem um time lá na Espanha, o Real Valladolid. E o Fenômeno também agencia jogadores e até lutadores de MMA. Mas o que tudo isso tem a ver com a tal da SAF, Diogo? Calma que eu tô chegando lá. Bom, o Ronaldo virou empresário e resolveu virar dono do Cruzeiro também. Quer dizer, dono de uma parte do clube mineiro. Mais especificamente, ele está querendo comprar o departamento de futebol do Cruzeiro. É aí que entra a história da SAF. Aliás, Edu, você sabe o que significa essa sigla? Sei sim, é Sociedade Anônima do Futebol. Mas me explica melhor como é que isso funciona. Esse termo veio de uma lei que foi criada em 2021. Essa lei permite que os clubes de futebol virem empresas. E por que essa lei é necessária? Os times não podiam simplesmente virar uma empresa se quisessem? Porque os clubes brasileiros são todos entidades sem fins lucrativos. Essa lei permite que os clubes transformem os seus departamentos de futebol em empresas. A partir do momento que um clube resolve virar uma SAF, ele tem que adotar uma série de medidas para ter transparência e uma gestão profissional. Entendi. Mas, Diogo, por que isso é importante? Por que estamos falando disso aqui no Me Explica? Estamos falando disso aqui, Edu, porque é uma mudança muito importante no futebol brasileiro. E embora nem todo mundo goste ou mesmo acompanhe o futebol, a verdade é que esse esporte move milhões de reais e de pessoas aqui no Brasil. Essa lei da SAF é importante porque, em teoria, ela permite que os clubes de futebol se profissionalizem e sejam melhor administrados do que eles são hoje em dia. E eu não sei se você sabe, mas vários times, inclusive o nosso Corinthians, têm dívidas milionárias e estão lutando para pagar as contas. A SAF pode inclusive salvar alguns times que estão com alguns problemas financeiros mais sérios, como o Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo. Beleza, mas na prática como é que funciona tudo isso? O clube que quiser virar uma SAF, como eu já disse, vai ter que tomar uma série de medidas para se tornar uma empresa. Mas não adianta só os dirigentes dos clubes quererem essa transformação. Ela precisa ser aprovada pelos conselheiros lá do clube. No Cruzeiro, por exemplo, a coisa está se arrastando. O Ronaldo Fenômeno quer comprar a SAF do Clube Mineiro, mas os conselheiros estão fazendo uma série de críticas à proposta que o ex-atacante da seleção fez. Então essa SAF quer dizer que os clubes podem vender os seus times de futebol? Na prática, é isso. Os clubes podem encontrar alguém, uma pessoa, uma empresa, para comprar e administrar o futebol deles. No Cruzeiro, o interessado é o Ronaldo, claro. No caso do Botafogo, o interessado é um investidor americano que se chama John Textor, e ele diz que vai comprar o futebol do clube. Já lá no Vasco, é um grupo de investimentos chamado 777 Partners. Mas é claro que existem contratos para definir quais são as responsabilidades de cada parte nessa história toda, né? E de onde que vem toda essa história? Quem que inventou isso? Esse modelo de gestão, ele é mais parecido com o de uma empresa, como eu já disse. E ele existe em vários lugares do mundo, inclusive na Europa. Times como o Manchester City e o Chelsea lá da Inglaterra são administrados dessa forma. Em outros esportes, como basquete e futebol americano, lá nos Estados Unidos, os clubes também são empresas. Será que então essa é uma solução para os times brasileiros? Todo mundo vai virar SAF? Olha, não dá para saber ainda se a SAF é realmente uma boa alternativa. A verdade é claro que o tempo vai mostrar se essa lei funciona bem ou se ela ainda precisa de algumas melhorias. E nem todos os clubes estão lá muito afim de experimentar a novidade. O Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo ainda não pensam nisso. Acho que dá para dizer no geral que os clubes muito grandes e muito tradicionais têm várias fontes de receita, ou seja, de dinheiro. Então eles podem diminuir as dívidas apertando o cinto e melhorando a gestão. Mas o problema é que esse modelo de gestão é antigo e tem vários problemas. Os dirigentes não são obrigados a explicar os gastos, eles podem se endividar quase sem limites e eles só precisam responder aos conselheiros e aos sócios. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma explicação. Até o vídeo que vem, pessoal!